Alô, amigos dos portais do Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves. Estou aqui com um convidado muito especial, um dos maiores atletas do país em todos os tempos, 5 medalhas em Jogos Olímpicos, várias vezes campeão mundial de atismo, tanto na classe Star como na classe Laser, Robert Scheid. Aqui exatamente onde o Robert começou, com 9 anos de idade. Foi aqui que tudo começou, não, Robert? Um abraço e obrigado por atender a gente aqui do portal Terceiro Tempo. Obrigado pelo convite, participar. Foi aqui onde tudo começou, Yacht Clube Santo Amaro. É um clube com muita tradição na vela do Brasil e do estado de São Paulo. Vários medalhistas olímpicos, entre eles Reinaldo Conrad, o Alex Welter e muitos campeões pan-americanos e mundiais. Então é um verdadeiro celeiro de campeões e eu tive o privilégio de começar velejando aqui, influenciado muito pelo meu pai, que também já velejou bastante, já foi um grande atleta da vela, e ele que me mostrou isso aqui, que me direcionou para esse esporte maravilhoso, né? Claro que com 9 anos de idade não dava para prever que ia acontecer tudo isso na tua vida. Quando que você percebeu realmente que dava para coisa? Quando que bateu aquela luzinha, aquela primeira conquista que você falou assim, bom, realmente eu nasci para isso? Eu acho que o esporte começa de uma maneira recreativa, né? Eu acho que o intuito principal era vir aprender um esporte diferente, um esporte novo, um esporte onde você interage com a natureza. A vela é um esporte que dá uma sensação de liberdade para a criança, porque ela está conduzindo o barco, é como se você aprendesse a andar, a pilotar um carro ou andar de bicicleta. E, além de tudo, usando a força da natureza. E interagindo com condições que variam de dia para dia. Então é um esporte que acho que mexe muito com os sentidos da criança e dá uma sensação de liberdade. Essa sensação que me atraiu a vela inicialmente. Depois a turma do clube, né? Então outras crianças participando, aquele entrosamento todo antes de treinar, depois de treinar, aquele futebol depois do treino. Então isso tudo me deixava muito feliz em poder vir aqui sábado de manhã e domingo velejar. De maneira alguma eu pensei naquele momento que eu iria ter a carreira que eu tive. Eu acho que as coisas vêm passo a passo, gradualmente mesmo. Mas eu acho que esse início foi muito importante para eu despertar o prazer por simplesmente velejar, de praticar o esporte. A competição entrou mais para frente. E quando entrou então? Quando você percebeu, de repente deu aquele estalo, que você já velejava, já ganhava um campeonato aqui, outro ali, começou como bem jovem, mas quando você percebeu assim, falou, bom, agora que eu cheguei nesse estágio, quando que você bateu essa luz? Eu comecei a competir aos 10 anos de idade na categoria Optimística, o barco assim básico, né? Vamos dizer assim, o kart para vela. E eu fiquei velejando dos 10 até os 13 para 14 nesse barco. Eu fiquei grande demais para competir nesse barco. Eu passei a velejar no Snipe, que é um barco de dupla. E depois, com 16 anos, quando eu já tinha um porte físico já adaptado para o laser, eu mudei para o laser, que é o barco que eu tive o maior sucesso na minha carreira. E foi no laser que eu realmente me encontrei. E eu acho que um título que assim foi o divisor de águas para mim foi o título mundial juvenil aos 18 anos em 1991 na Escócia, onde eu bati o neozelandês que era o atual campeão mundial. Então ter vencido aquele título em 91, ter chegado a um título mundial, ainda que juvenil, fez eu acordar e pensar, poxa, eu posso sonhar alto, eu posso sonhar um dia participar de um mundial, de uma Olimpíada, representar meu país nos Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Isso tudo realmente mostrou, assim, me deu uma autoconfiança muito grande, que é uma coisa importantíssima para o atleta. Agora, você tinha o apoio da família, você mesmo disse, teu pai que deu o seu primeiro barco para você velejar e deu essa força no começo, mas a gente sabe que é só depois que o atleta consegue realmente ficar num patamar de conquistas é que ele passa a ser patrocinado, passa a ser visto com outros olhos. No começo foi muito difícil, Robert, porque a gente sabe que a dificuldade que tem aqui no Brasil para se praticar qualquer tipo de esporte que não seja de repente o futebol, né? Sem dúvida, foi muito difícil. Acho que eu tive, assim, essa grande oportunidade do meu pai dar esse empurrão inicial na minha carreira, e até praticamente os 22 anos de idade eu não tinha patrocínio, eu tinha principalmente o apoio da família. Era o chamado patrocínio. O patrocínio e algum apoio do clube, algum apoio da confederação para complementar, mas o grosso mesmo era da família, né?
E quando eu conquistei os Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata em 95 e o título mundial também naquele ano, em 95, foi o primeiro momento onde a gente formou uma equipe patrocinada, né, 2 atletas do Rio de Janeiro e eu em São Paulo. E ali assim eu comecei a não dar mais despesa, comecei a virar a coisa e ela começou a ficar no 0 a 0, vamos dizer assim. E as coisas foram muito aos poucos, mas eu acho que, assim, olhando para trás, hoje o esporte nacional, por tudo que passou, por mais problemas que ele tenha, os atletas têm mais estrutura, têm mais condições hoje de ter uma carreira profissional, de sonhar com medalhas olímpicas e ter uma estrutura por trás. Tem vários projetos que ajudam isso, a Lei de Incentivo, a Lei PIVA. O Comitê Olímpico Brasileiro hoje é bem focado no alto rendimento, ele identifica muito bem quem são os atletas que têm chance e apoia esses atletas. Falta ainda um maior trabalho de base, começando nas escolas, né? Eu acho que o esporte começa na escola, a incentivar a criança a praticar uma atividade física, né? Eu acho que isso complementa a vida estudantil da criança e faz ela ficar mais saudável, faz ela despertar um desejo de competir um dia. E alto nível eu acho que é outra coisa, mas eu acho que o principal é a criança ter essa oportunidade de praticar uma atividade física. Bom, a gente está conversando com o Robert Scheid, que tem 5 medalhas olímpicas e tem, se eu não estou enganado, são 13 títulos mundiais, né? Porque são 10 na categoria laser, um juvenil e depois os outros na categoria principal. São 2, inclusive, num ano só, e mais 3 na categoria Star. E são 5 medalhas olímpicas. Queria que você falasse pra gente qual o título que teve um sabor especial, o título mundial, e qual a medalha que foi aquela especial que você guarda na memória, Robert? Eu tive o privilégio de ter uma carreira com muitas emoções e com alguns baixos, mas mais altos do que baixos, né? Acho que não existe carreira sem obstáculo, não existe carreira sem derrota, é na derrota que você aprende, é dela que você tira as lições. Mas falar das vitórias é mais prazeroso, né? Então acho que, assim, se eu for escolher um dos títulos mundiais mais especial, foi o título que eu ganhei no Brasil em 2005, que foi meu 8º título mundial, me despedindo da classe laser. Foi um momento que eu estava deixando a classe laser para ir para o Star e terminar aquele ciclo que culminou com Atenas, mas estender mais um ano e ganhar o título mundial no Brasil foi muito especial. E depois ser o mais velho vencedor do Mundial de Laser aos 40 anos em 2013 em Oman, também foi muito especial, porque eu tinha deixado a classe durante 8 anos para me dedicar a 2 ciclos olímpicos em dupla com o Bruno Prada na Star e voltar a fazer uma coisa que você já não fazia há 8 anos contra a molecada e ganhar um título mundial. Aquele teve um sabor também muito especial. De Olimpíadas, é difícil apontar, né? Mas assim, a primeira Olimpíada foi muito especial, era bastante jovem, ainda não sabia muito bem o significado daquilo. Foi só quando eu voltei para o Brasil e cheguei aqui no Yacht Clube Santo Amaro, num carro de bombeiros, e aí caiu a ficha de quanto era importante para o país aquilo que eu tinha conquistado. E depois chegar ao bicampeonato olímpico em Atenas, depois de ter perdido a medalha de ouro no último dia em Sydney para o inglês, ter esse gosto da revanche, né, de conseguir o ouro novamente, foi muito especial, porque foi num domingo, foi uma regata transmitida na televisão para todo o Brasil, então foi um momento onde eu tive uma repercussão da minha vitória foi extremamente grande aqui no país. Agora, Robert, eu confesso que eu fiquei muito preocupado em relação à tua participação nos Jogos do Rio de Janeiro. Eu vou explicar por quê. Porque a gente sabia, o brasileiro ele não se preocupa muito com o esporte, ele quer saber de vitória. E você era um dos esportistas que entraria com o rótulo de favorito. Só que as pessoas não entendem muitas vezes como que funciona aquele esporte. E eu estava preocupado porque você saiu da classe Star. A classe Star foi banida dos jogos por motivos políticos e tudo mais. A classe Star que seria mais ou menos uma Fórmula 1 do iatismo. Só que eram 2, você mesmo disse, era você e o Bruno Prada. Você já tinha mais de 40 anos quando voltou para uma prova que era um barco com um condutor só.
E você mesmo disse, Exato. tem muita molecada chegando na classe laser. Você fez um trabalho brilhante, teve um dia só que acabou não indo bem, e por isso acabou custando, de repente, a medalha nos Jogos do Rio de Janeiro, terminando em 4º lugar. Mas você sentiu isso? Você teve que realmente tirar o que você não podia? Porque naquele momento, você ficou vários anos na Star, onde quem fazia a força maior era o Bruno Prada, era o proeiro. Você andava mais com a cabeça. Lá não, você teve que fazer a força e a estratégia. É diferente isso, quer dizer, você ficou com essa preocupação também de ser cobrado numa situação que você teve que dar muito? Eu acho que não muito a questão da cobrança, porque eu já vinha de 5 participações olímpicas, então essa questão da pressão eu sabia que existiria até numa proporção maior para a Olimpíada ser em casa, no Rio. Eu já estava assim, vamos dizer, casca grossa para encarar a cobrança. Acho que a cobrança maior era minha mesmo, eu queria muito terminar minha carreira olímpica com uma medalha olímpica no Brasil, principalmente porque a minha família estava toda lá no Rio de Janeiro, meu filho de 7 anos estava assistindo os Jogos Olímpicos, então eu queria muito que ele visse o pai ganhando uma medalha olímpica, né? Então, o que foi diferente nesse ciclo, como você bem apontou, foi a transição da classe em dupla para a classe individual, depois de 8 anos parado e tendo que encarar um ciclo de 4 anos. Quer dizer, quando eu voltei para o laser, no início de 2013, eu voltei com toda a motivação, vou voltar para o laser, vai dar certo. Fiz um ano maravilhoso em 2013, ganhei o campeonato mundial. Para mim, aquele teria sido o ano perfeito para já ter a Olimpíada. Mas o ciclo olímpico é de 4 anos, então depois eu tive que encarar 2014, 2015, onde o tempo contava contra mim e a favor dos meus adversários. Então foram anos bem difíceis, onde eu tive que... Eu continuei treinando em alto nível, mas tive lesões, eu tive uma cirurgia no joelho em 2015 e eu não conseguia mais treinar no volume que eu gostaria de ter treinado. Porque eu sempre fui um atleta que gostei de chegar no dia antes da competição e falar, poxa, eu não poderia ter feito mais nada, eu treinei mais que todo mundo, ninguém poderia fazer mais que isso. E para esse ciclo, eu não consegui fazer esse volume todo de treinamentos por questões físicas e até da idade de eu não poder puxar tanto. Então eu fiz o que deu para fazer, cheguei bem preparado, contei muito com a minha experiência e por incrível que pareça, no final, nos Jogos Olímpicos, o que não faltou foi o físico, foi uma questão mais tática, estratégica. Para mim, eu sempre tive uma vantagem muito grande de velocidade no laser nos meus anos, assim, onde eu estava ganhando tudo, eu tinha sempre uma vantagem grande de velocidade. E essa vantagem já no Rio de Janeiro eu não tinha mais, né? Então eu tive que velejar uma regata, tentar ser um pouco mais agressivo. E às vezes quando você tenta ser um pouco mais agressivo, você se submete a um erro maior quando as coisas não vão do teu jeito. Então essa agressividade maior que eu tentei, esse risco maior que eu corri, acabaram pesando em uma situação ou outra. Agora, Roberto, você falou que seu filho tinha 7 anos, agora deve estar com uns 9 já. Você começou com 9, já está velejando? Ele já está velejando, o Eric, ele começou a velejar na classe Optimist, né, que é a categoria de base, inclusive agora na Páscoa fez a primeira competição, né, na categoria dele e ele está gostando. A gente não quer criar nenhuma expectativa de jeito nenhum, ele pratica futebol também. Vamos deixar as coisas fluírem aí, espero que ele curta, que ele tenha aquele mesmo prazer que eu tive em propriamente colocar o barco na água e velejar, de gostar do que está fazendo. E você sempre foi muito focado, né? Casou inclusive com uma velejadora também, medalhista olímpica. Como é que é isso em casa? Dá para separar também o iatismo com a vida pessoal? Porque outro dia eu conversei com a Fabiana Murer, que ela é casada com o técnico, o Elcio Miranda, né? Então ela falou que no caso deles, eles também falavam de atletismo em casa, estudavam provas e tal. No teu caso também era assim, ou quando chega em casa, vamos parar um pouquinho? Olha, tinha de tudo. Na maioria das vezes a gente não fala de vela, não. Mas quando a gente viaja junto e vai para uma competição, aconteceu bastante, dela estar competindo no feminino e eu no masculino, a gente naturalmente trocava uma ideia sobre como foram as regatas delas, o que aconteceu, quais foram os erros, onde dá para melhorar no dia seguinte. E ela a mesma coisa para mim. Às vezes ela assistia uma regata minha, falou, pô, você falhou aqui, você falou ali.
E por ser uma velejadora muito experiente, né, e muito calma acima de tudo, eu sou mais adrenalizado, eu sou um pouco mais ansioso, ela é extremamente calma e racional nas decisões dela, então ela podia, às vezes, dar uma dica valiosa para mim. Ô Roberto, você já disse que não vai tentar 2020. Mas continua velejando. No final de semana ganhou inclusive o Campeonato Paulista, aqui mesmo na Represa de Guarapiranga, né? É no sangue. Até quando você pensa em continuar? Até porque o iatismo é um esporte que dá para continuar velejando em bom nível durante muito tempo, né? Ah, sim, sem dúvida. A vela está no nosso sangue. É claro que eu adoraria continuar fazendo Olimpíadas. Uma pena que a classe Star está fora da vela olímpica, senão a gente poderia ter vários ciclos ainda pela frente. Mas vou continuar velejando de Star. Esse ano a gente tem um projeto no TP52, um time brasileiro, a gente vai participar de algumas etapas na Europa. Vou fazer alguns eventos pequenos no laser, porque o laser ele te dá muita mão, te dá muita sensibilidade com o vento. E vela oceânica também? Vela oceânica nesse TP52, que é um barco grande com 14 pessoas. E continuo com o meu grande parceiro, que é o Banco do Brasil, né, por trás da minha carreira, devo muito a eles. A gente continua com essa associação, a gente tem a vontade de esse ano trabalhar algumas clínicas pelo país todo para fomentar a prática da vela nas novas gerações, isso é um plano que a gente tem. E para 2019 a gente tem a vontade de tentar buscar o título mundial da classe Star, que vai ser na Itália. E em 2020 a gente vai ter o Campeonato Mundial no Rio de Janeiro, na classe Star. Então, os próximos 2 anos, sem dúvida, vão ter muitas competições, vai ter muita coisa ainda pela frente. Com o Bruno também? Eu ainda não sei, né, qual vai ser a parceria, mas certamente eu vou estar fazendo esses eventos. Umas 4 competições por ano, no mínimo, no Star a gente faz. E você mesmo falou que foram mais vitórias, conquistas do que momentos ruins. O pior deles, de repente, foi os Jogos do Rio de Janeiro ou teve algum outro que você fica pensando que poderia ter sido melhor? Eu acho que o do Rio foi... Eu gostaria muito de ter ganho aquela medalha pelo Brasil, para minha família que estava me assistindo lá. Mas eu nem saí tão triste assim do Rio. Não que o resultado tenha sido ruim, muito pelo contrário. Eu acho que acabou... No dia da última regata, eu estava um pouco cabisbaixo, mas quando eu cheguei em terra, todos os voluntários e todos os espectadores estavam batendo palma para mim. Eu achei aquilo uma retribuição muito grande, que eu falei, poxa, não ganhei medalha, e o que esses caras estão batendo palma para mim aqui? E foi o carinho que eu recebi do povo brasileiro. E foi naquele momento que eu falei, poxa, que legal esse reconhecimento que eu tô tendo, apesar, né, é fácil você bater palma para quem ganha, mas quando a pessoa não chega no resultado, mas é reconhecido que ele deu o melhor de si, aquilo foi muito legal. Eu acho que uma derrota para mim que marcou muito foi quando eu perdi a medalha de ouro no último dia de Sydney, porque a gente vinha numa disputa durante anos, eu e o Ben Ainslie na Inglaterra, um ganhava o campeonato, outro ganhava o outro, então fatalmente a gente chegou na Olimpíada, eram os dois ali para disputar o ouro. E no último dia eu estava com a medalha de ouro na mão, eu estava com alguns pontos na frente, eu estava com uma boa vantagem, eu estava com moral, eu tinha ganhado as últimas 3 regatas dele. E depois daquela situação toda, ver a medalha de ouro escapando pela minha mão foi um momento bem duro. Mas ao mesmo tempo foi uma grande lição, né? Eu depois tirei conclusões daquela regata e melhorei para a próxima. Bom, e também, claro que o povo brasileiro tinha que aplaudir o Robert, mesmo não chegando na medalha no Rio de Janeiro, por tudo que você fez na carreira. Você é um vencedor, um dos principais, repito, atletas do país em todos os tempos, os resultados mostram isso, e principalmente um atleta que manteve a humildade, que manteve sempre o foco, sempre se manteve o mesmo, ganhando, perdendo, ganhando muito mais, claro, mas isso é importante. A gente valoriza muito mais o ser humano, valoriza o homem, valoriza a pessoa. Em primeiro lugar, claro, o atleta é importante. Robert, muito obrigado pela sua participação aqui nos Portais do Terceiro Tempo, do nosso Milton Neves, e continue assim, competindo, velejando e com muito sucesso na tua vida. Obrigado pelas palavras, bons ventos a todos. Muito obrigado. Então falamos com o Robert Scheid, esse multicampeão, falando com a gente aqui nos Portais do Terceiro Tempo. Um abraço a todos. Milton Neves, chegamos aqui com o Robert Scheid.